Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Uma versão apenas eu conferi. Eu tenho de papel no meu gabinete 22 versões bíblicas diferentes. E eu conferi nas 22 que eu tenho de papel, fora o que tem digital. Então, em todas as versões que nós temos em português, eu fiz questão de conferir. O versículo está caminho no singular. Em uma versão, que é Almeida, Revista e Atualizada, está luz para os meus caminhos. Está no plural. Só se sua Bíblia for revista e atualizada, caminhos está no plural. Fora isso, em todas as outras versões, caminho está no singular. E aí eu fui checar o original e realmente a ideia do original é que caminho seja singular. E como é uma poesia, a ideia é que caminho aqui pode ser o caminho onde se anda, luz para o caminho, para a estrada, mas a ideia do versículo está em paralelismo, uma frase paralela a outra. Nós temos então a ideia de sinônimos, onde lâmpada é sinônimo de luz e pés é sinônimo de caminho. Porém, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Como é uma poesia, então a expressão caminho pode ser uma figura de linguagem, pode ser uma metáfora. E aí a gente pode muito bem, como temos em outras ocorrências na Bíblia, interpretar que a expressão caminho aqui pode também significar estilo de vida, a maneira como nós levamos a vida, são os nossos caminhos diante do Senhor. Lá no profeta Ezequiel, no capítulo 36, Deus, através do profeta, diz que o povo de Israel profanou o nome do Senhor, porque o seu caminho era mau aos olhos de Deus. Então ali, caminho não é a estrada. Não é que o povo andou numa estrada que Deus não gostou, é que o povo viveu de um jeito que Deus não gostou. Então, caminho aqui tem esse duplo sentido. A palavra de Deus é lâmpada para os pés do salmista, é luz para o seu caminho. Então ele está usando uma expressão do dia a dia daquele povo para trazer a consciência de quem ouve isto. E o público-alvo deste salmo eram principalmente as crianças. Sim, o Salmo 119 tinha como público-alvo as crianças. Se no mundo antigo, no mundo bíblico, tivesse o ministério infantil, o Salmo 119 era o material que o ministério infantil usava para ensinar para as crianças. Sim. Por quê? Porque o Salmo 119, ele é um acróstico. O que é isso? É quando você usa umas letras para formar uma palavra. E aí você pode usar as iniciais de algumas palavras, e nas iniciais você forma uma outra palavra. Isso é um acróstico. Ou você pode usar frases repetidas com a mesma letra. Então a proposta desse salmo era ser a cartilha
Quem aqui aprendeu a ler e escrever usando cartilha? Levanta a mão para eu ver. Não tem vergonha não. Nós estamos ficando velho. Levanta a mão. Estamos ficando velho. Como é que a gente aprendia? Primeira letra da cartilha, letra A. Aí agora vem um construtivismo e eles querem começar pelo D. Aí depois pula para o J. Aí depois ensina tabuada de 4. Aí depois ensina construtivismo. E vai ensinando. E o menino vai... Aí eu bugo geral. E eu não sei se esse construtivismo do Piaget aí é realmente a cereja do bolo. Entendeu? Essas Coca-Cola toda aí, porque os meninos não sabem mais tabuada, não sabem mais regra de palavras, escreve tudo errado, digita tudo errado. Eu não sei se esse Piaget, lá na França, pode ser que ele mandou bem, Piaget, né? Os pedagogos top, é tudo francês. Aí nós esquecemos que a gente está no Brasil, e aí é coisa, enfim. Então, eu aprendi na cartilha. E aprendi tabuada, de 1, depois de 2, depois de 3, tive que decorar, tinha aqueles lápis com a tabuada, que a gente ficava no lápis, aí uns levavam o lápis para a escola, fazia a prova com o lápis, a tabuada lá, depois que a professora se ligou que tinha tabuada no lápis, aí já era. Então a gente escrevia tabuada, Manuzinho, quando começou a aprender tabuada, escreveu na parede, você lembra, mano? Escreveu na parede, e aí, né, a Ana Paula, deixa o menino. Deixa, se é para ele aprender, depois a gente pinta a parede. E aí ele, pequenininho, fez a tabuada na parede, que aí na cama ele ficava 3x2, 6, 3x3, 9, 3x4. E aí aprendeu, passou de ano, amém, aleluia, e bênção. Então eu aprendi na cartilha. Se você aprendeu, a gente começou pela letra A, né? Aí aprendi A de avião, A de abelha, aí tinha pontilhadozinho assim, né? Aí tinha uma página inteira pontilhadozinho para você preencher. Caderno de caligrafia, né? E aí aí depois B com A, ba, B com E, bé. E aí a gente ia, letra por letra, de A a Z. Quando chegava no final do ano, no final da cartilha, tínhamos sido alfabetizados. E o nome daquela série chamava-se alfabetização. Não era assim? Hoje mudou. Amém, que as coisas mudam, que seja para melhor. Então, como é que esse povo aqui aprendia a ler? O judeu não tinha cartilha. O que é que o judeu tinha? O Salmo 119. Como é que funciona? O alfabeto hebraico tem 22 letras. Repete comigo, quantas letras tem o alfabeto hebraico? 22. Quais são elas? Aleph, Bet, Gimel. Vamos repetir? Eu vou falando, você repete. Vamos aprender hebraico. Ainda que você não lembre mais daqui a meia hora, mas pelo menos você falou uma vez na sua vida. Vamos lá? Quem aqui já falou o alfabeto hebraico inteiro? Quem já falou inteiro? De Aleph até o Tal. Quem já falou? Inteiro. Então, se você nunca falou, vamos falar agora. Eu falo, você repete, pode ser? Vamos lá. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Wav, Zain, Re, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pe, Sade, Kof, Resh, Shin, Tal. Pronto, você falou hebraico. De A a Z. De Aleph ao Tal. Esse é o alfabeto hebraico. 22 letras. Os judeus, o povo de Israel, eles tinham uma crença, vamos chamar assim de uma crendice deles. Dizem os historiadores que o povo da Bíblia tinha a crendice de que tudo que você repete 8 vezes, você memoriza. A crendice deles. Se é verdade ou não, alguém inventou essa didática e eles seguiam isso.
Então o que eles fizeram? Precisamos criar 8 frases com a letra do alfabeto de A a Z, ou seja, de Aleph a Tal. 8 frases com cada letra, porque o menino na sinagoga vai ler essas frases junto com o rabino, e quando ele chegar no final do salmo, ele foi alfabetizado. Então, por que é que o salmo tem 176 versículos? Porque são 8 frases com cada uma das letras. 22 vezes 8, 176. Então, do verso 1 até o verso 8, todas as frases ou versos começam com Aleph. Do 9 até o 16, com Bet. Depois com Gimel. E assim sucessivamente. Entendeu? É a cartilha. Por isso, 176. Então, a criança chegava na sinagoga com 8 anos de idade para ser alfabetizada. E o que é que esses homens entenderam? Ao invés da gente escrever frases aleatórias, a abelha abriu a asa. Entendeu? Uma frase usando só a letra A, para a criança aprender a aplicação da letra A. A abelha abriu a asa. Ao invés de usar frases aleatórias, falando de bichinhos, falando de florzinhas, falando das coisas, eles pensaram, vamos usar palavras que falem das Escrituras. Vamos ensinar os meninos a ler e escrever com frases que exaltam a palavra de Deus. Por isso que esse salmo é o maior de todos os salmos. Esse salmo pertence ao maior livro da Bíblia. Então, ele tem esse tamanho todo por causa dessa característica. Ele é uma cartilha de alfabetização. Ele, em quase todos os versículos, é usado palavras para dar ideia da importância da lei. Dos 176 versículos, somente 6, ou seja, 170 versículos, tem uma palavra que exalta a lei, a palavra. E aí, porque mudam as letras, né? Do verso 1 ao verso 8 é tudo com Aleph, depois é tudo com Bet, então eles precisavam mudar as palavras. Então eles usaram várias palavras diferentes. Eles usaram Torá, que pode ser traduzido por lei. Eles usaram Dabar, que pode ser traduzido por ordenança. Eles usaram Inra, que é ordens. Eles usaram Hukim, que é estatutos. Mishra, que é mandamentos. Edá, que é testemunhos. Mispô, que é juízos. Pikudim, que é preceitos. Derek, que é caminho. Orá, que é trilhos. Então tudo isso, todas essas palavras são sinônimos de lei, da palavra, os mandamentos de Deus, os juízos, os estatutos, os mandamentos, as direções do Senhor, os caminhos do Senhor, o preceito do Senhor. Então são sinônimos. Por quê? Porque eles precisavam de palavras com letras diferentes do alfabeto, porque são 22 letras. Então eles foram procurando sinônimos. A lei, a ordenança, as ordens, os estatutos, os mandamentos, os testemunhos, os juízos, os preceitos, os caminhos, os trilhos, as direções, a palavra. E aí eles foram usando sinônimos. E 170 versículos desse salmo falam da palavra de Deus. Então, olha só. E nós ouvimos aqui, mês passado, o missionário, o pastor Roberto, falando de como uma determinada religião, que eu não vou falar qual porque está ao vivo aí, então não posso falar,
Mas nós tivemos aqui o pastor Roberto falando de uma determinada religião, que faz o que com as crianças nas férias deles? Leva lá para o lugar de reunião, e eles passam as férias inteiras, estudando o livro deles lá e decorando o livro. E eles investem pesado nas crianças. Por que que a Bíblia, por que que o povo de Deus, por que que os judeus também usavam essa estratégia? Desde que a criança é alfabetizada, ela já vai ser alfabetizada aprendendo a importância da palavra de Deus. Essa era a estratégia, ensinar o menino no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer, não se desvie dele. Então nós vamos enfiar a Bíblia nesses meninos, vamos enfiar a Bíblia na cartilha. Imagina, meu irmão, imagina, se eu e você tivéssemos aprendido a ler, lendo a Bíblia. Eu conheço um homem, seu João, um cigano, que nós o evangelizamos. Era o ano de, que meu amor? 2006, 2007... por aí, 2007, mais ou menos. Olha, 11 anos. Caramba. Estou ficando velho. Há 11 anos atrás, a campanha de missões, não sei se era mundiais, acho que era nacionais. A campanha de missões nacionais, há 11 anos atrás, fez uma proposta de alvo de dinheiro e alvo de alcance de pessoas. E a proposta daquele ano era povos estrangeiros, imigrantes no Brasil. E naquele ano, a proposta da Junta de Missões era que nós deveríamos orar e investir nos projetos missionários para alcançar orientais no Brasil e ciganos no Brasil. Orientais aí entrava japonês, chinês, tailandês, até a Síria. Orientais, do Oriente Médio para lá, todo mundo. Refugiados, imigrantes, gente que vem para trabalhar naquelas fábricas lá e tal, e aquelas comunidades que tem em São Paulo, nos grandes centros, projetos para alcançar essa turma, e também projetos com os ciganos. E aí, a promotora de missões na época, foi nas classes de EBD, pegou os povos orientais, pegou japonês, chinês, coreano, e dividiu nas classes, e pediu para cada classe fazer uma pesquisa, e depois trazer para a igreja. Alguém me dá um pouco mais de retorno, porque eu sentindo que eu estou falando gritando, porque eu não estou me ouvindo bem. Só para eu parar de gritar, para guardar minha voz também. Então, pode vir mais. Obrigado. Então, o que aconteceu? Eu era professor dos adolescentes, a promotora de missões chegou na minha classe e disse assim, olha, caiu para vocês fazer a pesquisa sobre os ciganos. E aí eu falei, tudo bem, peguei o papel, pesquisar sobre os ciganos no Brasil e trazer num domingo para apresentar para a igreja. Terminei a minha aula, virei para os meninos e falei assim, gente, nós temos duas opções. Não era nem seminarista, hein? Era um professor de EBD, um membro da igreja, professor de EBD. Meninos, nós temos duas opções. Fala aí, Manu, como é que a gente vai fazer o trabalho? Falei, opção número 1, vamos no Google e colocamos ciganos no Brasil. Tudo que o Google nos der de texto e imagem, a gente faz uns cartazes, traz e apresenta para a igreja. Podemos fazer até um pouco melhor e fazer umas transparências, imprimir, porque naquela época não tinha nem data show, né? Onde congregávamos era ainda o retroprojetor. Então tinha que imprimir transparências para botar o plastiquinho para poder... Estamos ficando velhos, hein? Aí tem uns meninos que olhou assim, retroprojetor, eles não sabem nem o que é isso. Flanelógrafo então, né? Aí você gostou, né, Marilene? Então, veja bem. Aí os meninos, legal, vamos fazer. Eu falei, mas tem a opção número 2. Qual é a opção número 2? Ali, perto, tem um acampamento de ciganos. Nós podemos ir lá
entrevistá-los, tirar foto, filmar, e quem sabe a gente não faz um culto lá, quem sabe Jesus não converte um cigano, e a gente não traz ele aqui para dar uma entrevista e o testemunho da sua conversão. Aí os meninos endoidaram, né? O que é eu pesquisar no Google, diante da oportunidade de ir num acampamento cigano? Os meninos endoidaram, número 2, vamos lá, tal. Mas calma que não é assim. Nós temos um tempo, procurei a promotora de missões, falei, tem como vocês colocar os adolescentes por último na apresentação? Porque nós vamos precisar de um tempo maior para produzir a pesquisa e o trabalho. Tudo bem, Manu, vocês ficam por último. Marcou a gente lá no último domingo. O que nós fizemos? Oramos, jejuamos, chamei uma missionária, ela veio na igreja, deu um treinamento para os meninos de abordagem evangelística transcultural, como é que você aborda uma pessoa de outra cultura. E comecei a botar o meu joelho no chão, e nós fizemos cultos na sala lá de casa, com os adolescentes de joelhos, orando pela visita ao acampamento dos ciganos, orando por isso diariamente. Um dia, eu estava abastecendo um carro, no posto de gasolina que eu trabalhava, um movimento danado, eu vi os meninos apavorados lá na pista, desci da minha sala e fui lá ajudar, atender, e eu estou abastecendo um carro, de repente entra uma caminhonete, e o cara com os dentes tudo de ouro, e aí eu olhei e falei, eita, é esse aí, chamei o menino e falei, segura aqui, é 50 conto, e eu fui lá nele, intencionalidade. Você está orando por um negócio, Jesus te dá a oportunidade, você entende, é agora. O problema quando a gente perde as oportunidades na vida, é porque a gente não está orando pelas coisas certas, e aí a oportunidade passa, a gente não percebe, porque não está orando por nada. Então quem não sabe para onde vai, qualquer vento é contrário. E aí eu cheguei e mandei um, bom dia Gajão. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Quando eu era criança, eu tive um padrasto que tinha uma companhia de rodeio, e no início da companhia de rodeio ele teve um sócio, e o sócio se chamava Capitão Estrela, e eles eram da região de Itaperuna, norte do Rio de Janeiro, e o Capitão Estrela era cigano, e o Capitão Estrela conviveu lá em casa, e eu aprendi com o Capitão Estrela um pouco do dialeto dos ciganos. Aquilo garrou na minha cabeça, eu não sabia para que eu ia usar aquilo, mas quando nós estamos servindo a Deus integralmente, tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu, Ele usa para o louvor de sua glória. E aí eu cheguei e falei, e aí Gajão, bom dia. Aí ele, oi Gajão. Aí falou um outro negócio lá, aí eu falei, eita, isso eu não sei. Aí eu, então, vamos completar? Aí ele, eu quero saber o seguinte Gajão, se eu completar eu ganho uma ducha? Eu falei, claro que ganha. Não ganhava não, mas eu falei que ganhava. Por quê? Porque eu queria conversar com ele. Enquanto o carro lava, eu converso com ele, menino. Você tem que entender como é que serve a Deus, velho. Você fica aí, foco. Estava trabalhando, estava de uniforme, crachá e pá, mas você está entendendo? O meu patrão não era aquele de carne e osso, o meu patrão está lá em cima, sempre esteve. E eu nem era pastor, mas isso não interessa, isso nem vem ao caso. E aí o cara, completei, aí o menino perguntou, quem é que vai pagar essa ducha aí? Eu, pode fazer o vale, eu assino. Eu vou pagar a ducha para o cara, para evangelizar o cara. Você está entendendo como é que funciona ou não? Quer que eu desenhe? Quer que põe legenda? Você está entendendo, né? O carro foi para lavar, eu cheguei no ouvido do lavador e falei, capricha, bem devagarzinho, bem caprichado, aspira, passa pretinho, e insere, eu quero esse carro um brinco. Aí ele olhou, por quê? Falei, faz aí. Peguei o cigano, pode sentar aqui, senta aqui, só quer uma água, quer um café, quer um negócio? Não, Gajão, tá bom, tá. Então, como é que é o nome do senhor? Fulano de tal.
O senhor já ouviu falar num cigano na casa região lá de Itaperuna, que o nome é Capitão Estrela? Oh, Capitão Estrela mora no meu coração. Eu falei, então, você lembra das filhas gêmeas dele, a preta e a branca? Sério, eram gêmeas, bivitelinas. Uma era branquinha, a outra era negra. Aí o cara, cigano, botou o nome de preta e branca. Preta de Souza, não sei o que, da Silva, branca de Souza, é sério. Aí eu falei, eu brinquei naquele areal da Vinhosa com a preta e a branca, quando eu era menino, nós crescemos junto. Não acredito, Gajão. E a preta está enorme, a branca está grande, está tudo casada, e tem filho, e não sei o que, Capitão Estrela está doente, rapaz, você ficou sabendo? É mesmo, fiquei sabendo não, e está ruim, e não sei o que, e não sei o que lá, e nananã, e toma um café, e bebe uma água, e fala de cavalo, e fala de ouro, e fala de não sei o que, de caminhonete, quando o carro ficou pronto, eu cheguei e falei, ô Gajão, vocês estão no acampamento ali? Eu não podia ir lá tomar um café uma hora não com vocês? Oh, que é isso, Gajão? É claro, você é muito bem-vindo. Falei, então daqui a pouco eu passo lá. Saí do posto, vou para casa. Que casa? Eu tenho uma missão e não vou parar. Montei no carro e finquei para o acampamento. E entrei, cadê o Gajão Fabrício? Aí, Gajão, vem cá. Aí já chamou, apresentou o sogro dele. Esse aqui é o meu sogro, seu João. É o patriarca aqui do acampamento. As meninas aqui é tudo filha dele, e nós somos tudo genro dele. Eu falei, então ele é o homem, é nele que eu vou. Seu João, você tá bom, cresci com as meninas preta e branca, você conhece o Capitão Estrela? Ih, Capitão Estrela cresceu na minha tenda. Capitão Estrela, eu que ensinei a montar, eu que ensinei a mansar burro brabo. Capitão Estrela fui eu que fiz, e aí eu saí de lá 2h da manhã. Acertado num sábado à tarde, ir lá com toda a igreja para fazer trabalho com as crianças, beleza com as mulheres e uma palestra para os homens sobre saúde do homem. Você está entendendo ou não? Cheguei na igreja, falei, pastor, vai ser assim. Ele, meu Deus do céu, esse menino é doido. Manu, como é que é isso? Falei, vamos, junta todo mundo, vamos de Kombi, vamos de carro, vamos de ônibus, vamos todo mundo, chama as cabeleireiras, as manicure, chama o Ministério Infantil, eu vou com os adolescentes, e vai ser assim, a missionária vai junto, e nós vamos levar a Bíblia, e nós vamos levar a comida, e vamos levar a roupa, não sei o que, gente, passamos o dia inteiro naquele acampamento. No final nós fizemos um culto. O seu João falou, eu quero que cante um hino dos crentes agora. É para já. Olhamos um para o outro e, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. O pau quebrou. Pai, que bonito. Chorou. Eu olhei para o pastor e fiz assim, ó. Aí o pastor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, e 5 minutos de palavra. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como Salvador? O velho ajoelhou e falou, eu quero! Eu quero! Corri nele, dei-lhe um abraço, falei, seu João, meu filho, eu quero virar crente. Então vamos embora. Peguei uma revistinha de discipulado básica, toda sexta-feira eu ia no acampamento e tinha 2, 3 horas de estudo bíblico com aquele senhor. Um dia ele falou comigo, eu pedia para ele ler e ele mandava a mulher dele ler. Um dia eu falei, o senhor não enxerga bem, seu João? E ele falou, não, meu filho, eu não sei ler. Aí eu falei, o senhor não sabe ler? Eu não enxergo muito bem não, mas o problema mesmo é que eu não sei ler. Aí eu falei, então é para já, fique tranquilo. Liguei para uma outra missionária que trabalha no PEP com alfabetização de crianças. Fiz um culto na igreja dos adolescentes, fizemos uma cantina. Com o dinheiro da cantina nós compramos uma Bíblia desse tamanho, da letra extra gigante.
Todos os adolescentes assinaram na dedicatória que nós fizemos daquela Bíblia para o seu João. E aí nós fomos lá, só com os adolescentes. Fizemos um culto na tenda do seu João, e os adolescentes entregaram a Bíblia de presente para ele. E aquela missionária passou 2 meses com ele, ensinando ele a ler na Bíblia. Eu contei essa história só para te dizer que eu conheço uma pessoa que aprendeu a ler na Bíblia. Seu João. E sabe o que aconteceu no final daquela campanha? Os adolescentes levaram o seu João. Tivemos o talk show missionário. Sentei com o seu João e falei: irmãos, foi pedido para a classe dos adolescentes uma pesquisa sobre os ciganos. Nada melhor do que ouvir da boca de um próprio cigano. Fala, seu João, para nós, da onde vêm os ciganos? A nossa origem é lá na Espanha, e não sei o quê, e nananã, lalalala. E como é que vocês vivem? Assim, assim. E esse preconceito que o povo tem de dizer que todo cigano é ladrão? Nós não gostamos disso, meu filho. Nós não somos mendigos, nós não somos pobres, nós não precisamos de doação de ninguém, não. Nós trabalhamos, nós vendemos nosso ouro, nós vendemos nossos bichos, nossas terras, nós negociamos, nós somos comerciantes, nós somos nômade, mas não somos ladrão, não. E aí ele foi falando, os elementos da cultura, e tal, a questão da leitura de mãos, a questão religiosa, espiritualista deles, de onde que vem, como é que funciona, ele explicou tudo. E no final eu fiz só uma pergunta para ele, falei: seu João, então fala para a igreja aí, quem é Jesus para o senhor? O homem levantou e deu o testemunho. Ele já estava aprendendo a ler, e ele contou uma história que impactou demais a nossa vida. Ele disse que foi num negócio, numa fazenda, fazer um negócio lá de cavalo, de boi, sei lá o quê. E um outro cara queria tirar a vida dele, para ficar com os animais dele. O cara fez um prato de comida e colocou veneno. Ele já tinha se convertido, ele já estava sendo discipulado. Seu João foi batizado. Sabe o que aconteceu? Quando o rapaz deu a marmita na mão dele, ele estava lá no meio de um pasto, lá no meio dos interior lá. O dia inteiro andando atrás de burro brabo, de cavalo brabo no meio do pasto para pegar, para vender. O homem levou a marmitinha, sentaram embaixo de uma árvore, o cara deu a marmita com veneno para ele, para matar ele, para dizer, ele já estava de idade, passou mal, morreu, para pegar os bichos dele, você entendeu? Sabe o que aconteceu? Seu João orou. Seu João levantou a marmitinha e falou: oh meu Deus, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Que ele aprendeu no discipulado que tem que orar agradecendo pelo alimento. O cara gelou na hora, e ele começou a comer, o cara ficou arrependido, deu um tapa nas costas dele, fiou o dedo na garganta dele, seu João vomitou a comida, e o cara falou: o senhor agora é crente, seu João? E ele falou: eu sou crente. O cara falou: então você ia morrer com o veneno que eu coloquei na comida. Minha mãe era crente, eu estou desviado do evangelho há muitos anos. Se o senhor se converteu, quando o senhor fez uma oração, eu senti Deus tocando na minha vida. Eu não quero matar o senhor, eu quero que o senhor ore pela minha vida, porque eu quero entregar minha vida a Jesus novamente. E no meio do pasto o homem ajoelhou, seu João orou pela primeira vez pela vida do homem, e ganhou a primeira vida para Jesus, com uma oração. Ele contou essa história na igreja. Posso falar ou não? Posso falar ou não? Vou falar. Uma pessoa no meio do processo achou que eu estava ficando doido. Essa pessoa tinha um filho na minha classe. E ela começou a disseminar na igreja que o Manu era um irresponsável, pegar aquelas crianças e colocar à mercê dos ciganos, que eles seriam assaltados
e mortos, e que não era para nenhuma família deixar os adolescentes ir comigo lá no culto, que ia entregar a Bíblia para o seu João, que eu era um irresponsável. Ela chamou o pastor e falou para o pastor me proibir de fazer tal coisa. O filho dela não foi. Sabe o que aconteceu depois desse culto que o seu João deu o testemunho? Fui abraçado na porta da igreja. E essa mulher estava soluçando. Me abraçou, molhou o meu ombro com as lágrimas. E a única palavra que ela conseguiu falar, soluçando, foi: me perdoa. Me perdoa. Sabe, meu irmão, quando nós vivemos com essa luz, quando nós vivemos com essa luz iluminando as nossas vidas, quando isso aqui é uma lanterna, não precisamos ter medo de nada. Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. O guarda de Israel não dorme e nem cochila. Nós temos uma luz para iluminar o nosso caminho. Nós podemos viver experiências extraordinárias se crermos no poder desta palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Por que em momento nenhum eu duvidei? Por que em momento nenhum eu tive medo? Por que em momento nenhum eu titubeei de fazer aquilo? Porque eu tinha plena convicção de que Deus faria a sua vontade. É vontade de Deus alcançar as pessoas? Fiz uma pergunta. Porque por mais densas que sejam as trevas, nós temos a luz. Nós temos a luz. Você tem a lâmpada para os seus pés. Você tem a luz para o seu caminho. Por que andar com medo? Por que andar titubeando? Por que andar com dúvidas? O Salmo 119 era a cartilha que aqueles meninos aprendiam a ler. E Deus usou a minha vida para que a Bíblia fosse a cartilha que o seu João aprendesse a ler. E eu vi e vivi a experiência de alfabetizar alguém com a palavra de Deus. E eu vi como a fé daquele homem se tornou robusta, firme. Eu vi aquele homem citar versículos de cor, com alguns meses de vida cristã, porque ele passava muito tempo com a Bíblia. Quero te dizer, meu irmão, que a palavra só será lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, se você passar um tempo com essa palavra. Porque na hora que a coisa apertar para o seu lado, na hora que a coisa ficar difícil, é a quantidade de versículos que você sabe que será proporcionalmente direta à quantidade de luz que você terá para tomar a decisão. Guarde isso. Quando a coisa aperta, quando a coisa afunila, quando a coisa bifurca, quando nós não sabemos para onde ir, quando nós estamos no caminho e no caminho não sabemos que rumo tomar, precisando de uma luz,
a luz é a palavra. Portanto, quanto mais conhecimento da palavra, mais luz para tomar as decisões na vida. Sabe por que nós erramos nas decisões? Porque falta luz. Sabe por que nós quebramos a cara? Porque falta luz. Se apagar tudo, eu não vou ver. E aí, se eu quiser tomar o caminho aqui, eu posso vir aqui, pum, dar com a cara nessa parede. Porque faltou luz. E o que eu vejo é muita gente dando com a cara na parede, desse jeito aí mesmo. Tá! Tamo junto, molecão. Dando com a cara, tá! Porque faltou luz. Não é porque faltou visão. Os meus olhos estão perfeitos. Eu estou enxergando muito bem. Mas se apagar as luzes, eu posso bater com a cara naquela parede. Eu posso tropeçar no pé dessa parede. Eu posso me ferir com essa parede. Não é por falta de visão, é por falta de iluminação. Você pode ser inteligente, você pode ter relacionamento com Deus, você pode ter intimidade com Deus. Sua visão espiritual pode estar em dia, mas se faltar luz, você se dá mal. Bíblia, palavra, Escrituras, não é à toa que o salmo que exalta a palavra é o maior da Bíblia. Se salmo fosse capítulo, porque não é, cada salmo é um salmo, cada salmo é uma música. Por isso que a gente não fala Salmos, capítulo 119, não. A gente fala Salmo 119, porque cada salmo é único. O livro é no plural, porque são 150 salmos. Mas cada salmo é único, não são capítulos, são salmos. Mas se fosse capítulo, seria também o maior capítulo da Bíblia, disparado. Por que isso, irmãos? O Espírito inspirou essa palavra, o Espírito inspirou esse livro. Deus preservou esse livro, Deus fez com que esse livro fosse traduzido, Deus fez com que esse livro chegasse na nossa mão, numa linguagem que a gente pudesse entender. Muita gente morreu por causa desse livro, muita gente deu a vida por causa desse livro, muita gente fez desse livro a razão de sua vida. Muita gente entregou toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, todas as suas habilidades e dedicou uma vida inteira para conseguir interpretar melhor esse livro. Ele é o livro mais lido, ele é o livro mais traduzido, ele é o livro mais vendido, ele é o livro mais doado, ele é o livro mais estudado e é o livro que produziu mais outros livros para melhor entendê-lo. E nós não estamos valorizando esse livro. Por isso que está faltando luz para o nosso caminho. Já pensou você chegar em casa agora e alguém entrou lá enquanto você estava aqui e arrancou todas as lâmpadas da sua casa? Já pensou? Um ladrão elétrico. O iluminado é o apelido desse ladrão. Ele entra nas casas e só rouba as lâmpadas. Aí você saiu daqui, chegou em casa. Tem energia. Tem energia, se você for lá no disjuntor, se você for lá no relógio, se você for lá no padrão, fizer um teste, está chegando energia, está tudo ok com a Excelsa. Mas sem as lâmpadas, falta luz do mesmo jeito. Às vezes você está conectado com a fonte de energia, você tem a salvação em Cristo Jesus, você é um discípulo de Cristo, você é membro da igreja, você está com a Excelsa em dia. Mas e se faltar a lâmpada? Fica escuro do mesmo jeito. Igual aquele cara que fala: ah, Deus, fala comigo. Oh, Deus, fala comigo. Eu preciso de uma luz, eu preciso de uma direção. Oh, Senhor, me ajuda. Oh, Senhor, fala comigo. Aí abrem as nuvens
e surge uma mão e entrega dos céus para aquela pessoa uma grande Bíblia. Toma, miserável. Eu já falei com você. Aqui minha boca, aqui ó. Ô miserável, lê esse livro. Eu já falei. Eu já revelei tudo que tinha para revelar. Eu já mostrei tudo que tinha para mostrar. Eu já ensinei tudo que tinha para ensinar. Olha para esse livro. Olha para o meu filho que está nesse livro. E deixa com que esse livro e o meu filho tragam luz para a sua vida. E ilumine o seu caminho. Para de buscar a Excelsa. Para de ligar para o 0800 da Excelsa e dizer que acabou a luz na sua casa, sendo que o que está faltando é a lâmpada. Não adianta orar e pedir luz a Deus se você não enfiar a cara nesse livro. Você vai passar dias e dias e dias e horas e horas e horas buscando a Excelsa. Se você não for comprar uma lâmpada, seu problema não resolve. O técnico vai lá, confere o disjuntor, confere o transformador, confere a fiação, vai lá no seu padrão e vai falar, está tudo ok. E você vai lá no interruptor e plá, mas não tem luz. Aí você liga para a Excelsa de novo, você vai ligar para a Excelsa, vai morrer ligando para a Excelsa e vai morrer no escuro. Seu velório vai ser no escuro. Porque o problema não está na Excelsa, o problema está no bocal. A falta da lâmpada. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Para de ligar para a Excelsa, meu irmão, e compra logo uma lâmpada. Para de pedir para Deus falar com você, sendo que Ele já falou. Você vai encontrar aqui, ó, centenas e centenas da expressão, assim diz o Senhor. E Jesus disse, assim diz o Senhor. E Jesus lhes disse, eles já falaram, eles já revelaram, o Pai, o Filho e o Espírito estão aqui nos orientando, nos iluminando, nos revelando a sua vontade, a sua verdade, a sua bondade. O que é que você está esperando para fazer desse livro o centro das suas atenções? Esse é o mês da escola bíblica dominical. Não é à toa que o nome bíblica está no centro. A escola pode sair, pode não se chamar escola. O dominical pode sair, pode não ser no domingo. Agora, se faltar Bíblia, acabou tudo. Portanto, irmãos e irmãs, queridos e queridas, se você quer viver as suas próprias experiências, se você quer trilhar o seu próprio caminho, se você quer dar a sua própria caminhada, não deixa faltar luz. Leva a sua lanterna, leva a sua lâmpada, e assim o Senhor iluminará o seu caminho. Amém.